capítulo 13, versículos 53 ao 58. Mateus 13, do versículo 53 ao 58. A palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão em sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Até aqui, Senhor nosso Deus. Todas as experiências que marcam a vida, o ministério, a caminhada do Senhor Jesus, trazem para nós oportunidade de referendar a nossa própria vida, no que tange ao ensinamento das tuas palavras, Senhor. Ou seja, aquilo que tu viveste nunca foi algo colocado na Bíblia apenas como um relato histórico. Nós sabemos, ó Pai, que tu tens um recado para nós nessa noite através da tua palavra. Fala conosco, ó Deus, e prepara-nos para milagres, para coisas grandiosas, como diz o texto, maravilhosas, que tu queres realizar nas nossas vidas. E todo o povo do Senhor diga amém. Você pode tomar o seu lugar, querido? Se já existe uma promessa da parte de Deus para que os milagres aconteçam, então só falta uma coisa, só falta agora a nossa parte nesse milagre. Porque tudo que Jesus tinha para realizar, para que o milagre pudesse acontecer, ele já fez. Ele próprio é o agente do milagre, ele próprio é a força motriz desse milagre. Mas muitas vezes, não poucas, quando o Senhor realizava os seus milagres, ele deixava bem claro uma coisa: que a fé daqueles que se aproximavam com as suas necessidades era o instrumento básico para a construção de cada um desses milagres. E através da própria palavra de Deus, nós temos várias promessas de bênçãos que estão embutidas nas ordenanças que o Senhor Jesus deu, como, por exemplo, naquele momento em que ele reuniu os discípulos e deu o ide que a gente conhece, né, aquela ordem de evangelização: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Senhor Jesus ali, ele começou a discorrer: olha, vocês vão produzir também milagres. Vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ou seja, uma das marcas que o Senhor Jesus colocou na pregação do ide, da ministração do evangelho, é que a cura ia acompanhar. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E dentre os sinais ele disse: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Eu sei, queridos, que há muitas pessoas hoje que, mesmo sendo cristãs, têm reticências com relação à operação de milagres. Mas eu creio e vou continuar crendo que o Jesus de ontem é o mesmo hoje e será eternamente. Até porque ele disse que aqueles que crescem nele fariam as obras que ele fez e maiores ainda o fariam. Ou seja, ao invés de colocar um tampão em cima, Jesus ainda colocou, né, tirou o tampão e deixou a coisa sem limite, né? Ou seja, não vão se limitar apenas no que eu fiz, não, vocês serão capazes de fazer até coisas maiores do que eu fiz, porque alguém poderia dizer: o balizamento do que Deus quer fazer hoje é aquilo que Jesus fez. Ele disse: não, é muito mais, pode ir além disso aí, né? Como diz o hino que nós cantamos: leva-me além, né? Ao nível mais profundo de intimidade contigo. É justamente isso que Jesus nos propõe através das suas promessas.
E também Tiago. Irmãos, eu tenho uma apreciação, assim, pessoal, pela carta de Tiago. Porque muitos que escreveram falaram apenas, às vezes, de coisas espirituais. Tiago era muito prático, né? Ele disse: mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Tiago não era um homem de ficar teologizando, ele gostava muito de levar o evangelho para dentro da prática diária de vida. E foi justamente Tiago que disse: olha, se está alguém entre vós doente, reúnam lá os presbíteros da igreja, façam a oração da fé, com unção, com óleo, e se esse enfermo até houver cometido pecados, além da cura do corpo físico, os pecados também lhe ser-lhe-ão perdoados. O próprio Jesus, queridos, ele não pôde operar muitos milagres no meio dos seus, porque ele pregou o evangelho em vários lugares e as curas vinham a seguir na pregação da mensagem de Jesus. Mas ali no meio dos seus próprios familiares e compatriotas, né, os seus patrícios, né, pessoas que moravam ali em Nazaré e que diziam: esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o filho de Maria? Nós não conhecemos os seus irmãos e as suas irmãs? Como que ele fala da maneira que ele fala? Como que ele opera? Ele tem poderes miraculosos, né? É o que diz aí o texto no versículo 54. E o texto diz que justamente por esse questionamento que existia a respeito de Jesus entre os seus vizinhos, entre aqueles que conviveram e conviviam com ele, ele ali não operou, ele não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade deles. E eu fico, irmãos, a perguntar até que ponto, né, nós às vezes não nos deixamos levar pela mesma onda de incredulidade, porque a gente vive hoje num mundo que questiona muitas coisas, né? E inclusive há uma certa desesperança no coração de muitas pessoas por quanto o que está acontecendo, né, na nossa sociedade, e as pessoas vão ficando secas, céticas, né, e dizendo: quer saber, eu hoje estou mais para Tomé, de ver para crer, do que crer para ver. Mas eu posso dizer, querido, que se tu crê, se você crê, você verá a glória de Deus. Foi a exata resposta que Jesus deu para Marta, quando Marta perguntou a Jesus, né, por que ele havia demorado quando ele recebeu a notícia de que o seu irmão Lázaro ainda estava vivo, doente, mas vivo, né? E quando Jesus chegou, ele já estava sepultado há 4 dias. A resposta de Jesus para Marta foi: Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Às vezes, querido, nós não vemos muitas coisas de Deus acontecendo na nossa vida, não porque a promessa de Deus mudou, porque o plano de Deus hoje é outro, porque a palavra de Deus mudou, porque Deus não opera mais como ele operava. Não, irmãos, não é por nada disso. É porque está faltando atitudes de fé no coração daqueles que se aproximam de Deus. Porquanto a palavra de Deus nos diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? É presenteador, né? Galardão é um presente, é uma bênção que a gente recebe, né? E justamente essa é a intenção de Deus: abençoar, curar, transformar, libertar, livrar, né? Trazer alívio sobre as nossas dores. Mas muitas vezes, querido, a gente se aproxima sem essa sinceridade, alguns sem fé, outros sem intrepidez, né? Como diz o escritor aos Hebreus, que nós devemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou, nos abriu através do seu sacrifício, o sacrifício da sua carne. Queridos, hoje, em nome de Jesus,
Pessoas vão ser curadas aqui. Pessoas vão ser tocadas pelo Senhor. E vou dizer mais. E vai ser antes de chegar aqui da unção. Porque nós vamos orar antes por libertação. Para que se há alguma coisa impedindo a ação do milagre de Deus, que seja removida do nosso coração. Nessa noite Deus quer visitar com bênçãos, com milagres, mas nós devemos não olhar para a nossa própria humanidade. Naqueles dias, Jesus não realizou muitos milagres ali em Nazaré, porque as pessoas que moravam em Nazaré olharam para Jesus na sua humanidade. Esse não é o filho do carpinteiro, filho de Maria. Nós não conhecemos os seus irmãos e as suas irmãs. O que o texto está dizendo? Está dizendo que olharam para Jesus como um homem qualquer. Muitas vezes, querido, nós vamos à frente para receber uma oração e nós olhamos para a nossa vida apenas no plano material, humano, físico, limitado. Você sabe aquela visão, né, que o povo de Israel teve quando eles foram enviados, espias foram enviados, 12 espias, um de cada tribo, foram enviados a espiar a terra que o Senhor lhes havia prometido? Eles voltaram com uma conversa dizendo assim: aquele povo é numeroso demais. Nós olhávamos para eles e os víamos como gigantes. E olhávamos para nós e nos víamos como gafanhotos diante deles. Ou seja, gafanhoto é aquela coisa aquele animal, né, que pisa assim, você pisa nele e mata pisando, né? Gafanhoto. Mas quando eles olhavam para o povo que morava naquela terra, as cidades fortificadas, eles os enxergavam como gigantes. E às vezes, queridos, a gente na hora de orar, de clamar, de pedir, de vir para receber um milagre que Deus disse que ia fazer na nossa vida, a gente olha para a nossa enfermidade, para o nosso problema, e a gente se sente assim, ó, desse tamaninho. Nós somos os gafanhotos dessa história, né? E os nossos gigantes, né, são as nossas enfermidades, as nossas lutas, as nossas dores. Precisou Josué e Calebe, dos 12 homens, apenas 2 disseram: peraí, está tudo errado, não é isso, vocês enxergaram a coisa errada. Pelo contrário, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, nós estamos aqui por ordem de Deus, e nós vamos tomar sim essa terra, porque essa terra nos foi prometida lá atrás, e Deus não ia nos fazer caminhar durante todo esse tempo, atravessar o deserto, para chegar agora aqui e voltar para o Egito. E era justamente o que eles estavam querendo fazer, voltar para o Egito. Que nessa noite você não volte para o Egito, que nessa noite você receba o que de Deus está preparado para você. Irmãos, não é uma questão de sorte, não é uma questão de, aconteceu. Não, irmãos, é bíblico. A palavra de Deus nos manda orar e crer que vai ser curado. Não é uma questão de, mas vem cá, quem vai orar por mim vai ser o diácono fulano, a diaconisa Beltrano, a esposa do diácono fulano. Não, querido, não. Não é o homem que vai operar hoje aqui. O homem é apenas um canal de Deus. É o poder de Deus que se aperfeiçoa justamente nas nossas fraquezas. E por isso eu quero orar nessa noite e crer com você que você vai ser curado em nome do Senhor Jesus. A cura do corpo, ela começa, na verdade, na alma, né? Por isso, nessa noite, nós estaremos orando pelo perdão de pecados, como diz lá em Tiago: e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados, tá? Então, eu acredito, querido, que se há uma barreira, talvez dentro do teu próprio coração, né? Porque você acaba aceitando a acusação do diabo contra você, dizendo: mas eu não mereço, porque eu sei, o meu pecado está diante de mim, eu sei das minhas falhas, né? E eu pergunto a você, se fosse por merecimento, será que algum de nós poderia estar aqui nessa noite? Com certeza não. Então não olhe para a sua humanidade,
Não olhe para a humanidade de quem vai orar por você, porque se nós olharmos com um olhar humano para pessoas humanas, que somos eu e você, nós vamos cometer o mesmo erro que os vizinhos de Jesus cometeram, quando olharam para ele apenas como filho de José e Maria. Pois não é o filho de José e Maria que está aqui nessa noite, não. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Jesus fez questão de pegar Pedro, Tiago e João, subir um monte com eles e se transfigurar diante deles lá, para que eles pudessem ver o Cristo glorificado. Se você pegar a descrição do Monte da Transfiguração, quando Pedro, Tiago e João viram Cristo glorificado, e você pegar a mesma descrição que tem lá no livro do Apocalipse, que João tornou a ver, o Cristo glorificado é o mesmo que foi visto naquele dia por Pedro, Tiago e João. E por que Jesus fez isso? É simples, querido. Porque Jesus dormia com aqueles homens, acordava com aqueles homens. Jesus comia com aqueles homens. Eles não conseguiam enxergar Jesus glorificado daquela forma. Mas naquele dia Jesus se deu a conhecer por eles, a eles. E que nessa noite você veja o Cristo glorificado agindo na sua vida. Não a mão do diácono, da diaconisa, não. Você veja o Cristo glorificado agindo na sua vida nessa noite. Ele está aqui. Ele disse: eu vou curar, eu vou trazer as minhas promessas para que se cumpram nas suas vidas. E eu creio que nessa noite Deus já está fazendo isso. Da parte de Deus, querido, o milagre já está pronto e liberado. Agora só depende da nossa fé, né? Tocarmos em Jesus como aquela mulher tocou. Se eu apenas lhe tocar nas vestes, eu serei curada. Queridos, nós temos na palavra de Deus exemplos claros, né? Uma multidão estava ali apertando Jesus. Ninguém foi curado? Ninguém. Apenas uma mulher. E Jesus nem estava orando por cura. Naquele momento, Jesus não estava erguendo a mão em volta da multidão e dizendo que vocês sejam curados, todos vocês. Não, ele não estava falando isso. Ele estava só passando, ou tentando passar, né? Quando aquela mulher toca-lhe as vestes e ele para e disse: alguém me tocou. Como alguém te tocou? Todo mundo está te tocando, te apertando, te comprimindo. Não. Alguém me tocou de uma outra forma, porque eu senti que de mim saiu virtude. Que saia a virtude de Jesus hoje para a sua vida. Para você ser curado, liberto, transformado. Naamã, queridos, quase perde a bênção. Naamã quase perdeu a bênção dele. Porque ele queria dar condições para ser curado, né? Ele mesmo disse: eu pensei que o profeta ia sair de lá, da casa dele, ia se encontrar comigo, e faria lá uma bela oração, tocaria em mim e eu fosse curado. Ele manda um garoto trazer um recado. Eu lá sou homem de recado, eu sou um general, eu sou um homem vitorioso na vida, eu já venci grandes batalhas, meu governo me reconhece por isso, sou um homem condecorado, e vem de lá um pirralho me trazendo um recado, e me dizendo que eu tenho que me banhar num rio sujo, como o Jordão. Ele quase perdeu a benção. Seus oficiais o rodearam e disseram: meu senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, tu não teria feito? Já que ele pediu algo que não é difícil, obedece. E Naamã baixou a bola, né? Desceu ao rio Jordão e se banhou, e aí ele foi curado. Irmãos, às vezes a gente vem para um culto como esse, estabelecendo condições, formas, maneiras, jeitos, né?
Às vezes a gente até diz assim, se fulano orar por mim é porque nessa noite eu vou ser curado. Se na hora for ele ou ela, olha, é uma visão de Deus para a minha vida, irmãos. Eu já vi Deus operar de maneiras tão diferentes. O Senhor, ele tem uma coisa assim, do inusitado, sabe? Inusitado. Para Naamã entrar naquele rio, era o inusitado de Deus para a vida dele. Que o inusitado, que você não espera, aconteça aqui nessa noite, para o milagre de Deus acontecer na sua vida. Talvez de uma forma até um tanto decepcionante, né? Às vezes a gente fica meio decepcionado. Meu Deus, eu acho que não é meu dia hoje. Olha tudo que me aconteceu. Justamente nesses momentos inusitados e decepcionantes é que Deus age poderosamente na nossa vida. É quando o nosso eu cai por terra, é quando você diga assim, Senhor, eu estou sem argumentos, eu perdi meus argumentos. Tá? Como disse Paulo, eu resolvi nada mais saber, eu não quero mais saber de nada. Paulo era um estudioso, muito inteligente, Paulo era um erudito, né, da palavra, mas ele tomou uma decisão depois daquele dia que ele caiu do cavalo e ficou cego. Eu resolvi nada mais saber, senão só Jesus Cristo e esse crucificado. Acabou. Eu não quero saber mais da minha teologia, eu não quero saber mais dos meus argumentos, eu quero ser nada diante de Deus, porque sendo nada diante de Deus, eu vou ser melhor do que eu era antes. Muito empinado, né? Muito cheio de si. Queridos, Deus, às vezes, Ele nos leva a condições difíceis na nossa vida. Há momentos em que você diga assim, Senhor, eu não sei mais o que vai ser, eu não estou suportando. Às vezes é ali naquele ponto em que nós nos quebrantamos e que o agir de Deus começa a acontecer na nossa vida. Foi ali quando Paulo, ou Saulo, né, entendeu que ele não era nada, é que Deus pôde começar a usá-lo e a fazer coisas tremendas através da vida de Saulo, que agora não seria mais Saulo, mas aquele a quem nós conhecemos como apóstolo Paulo, o escritor da metade do Novo Testamento.